como é difícil estender as mãos para alguém. Isso é algo que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida circular. Faz parte do nosso entendimento, do nosso dia a dia. Por que é tão difícil nós estendermos a mão para alguém? Veja o que a palavra de Deus nos diz e nos mostra como exemplo que Jesus deixou para nós, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 30, que vai nos dizer assim: Jesus respondeu-lhe: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e depois de espancá-lo, foram embora deixando-o quase morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo, passou também por aquele lugar um levita, que vendo passou de largo. Mas certo samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Escute, aqui Jesus vai contar uma parábola. Parábola não é nada mais do que uma comparação com algo que aconteceu. Ou talvez um exemplo que Jesus estava dando figurativo para os discípulos e para aquela grande multidão. E Jesus vai contar esta parábola e vai dizer que certa feita um homem estava de caminho para Jerusalém. A Bíblia diz que no meio daquele caminho, os ladrões pegaram aquele homem, aquele jovem, e bateram nele, tomaram tudo o que ele tinha e deixaram ele muito machucado, a ponto de a Bíblia identificá-lo que ele ficou quase como morto. Então escute o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que passou por ali um sacerdote, e o sacerdote passou de largo e não ajudou aquele homem. Diz a Bíblia que de igual modo passou também um levita, e um levita vai passar de longe, também não ajuda aquele homem. Mas um samaritano que estava passando, estava indo de viagem, olhando aquilo, se moveu de compaixão, de íntima compaixão, e vai e ajuda aquele homem. E você que conhece e lê a Bíblia, você sabe que essa passagem há algo muito importante para ser extraído dela. E você que conhece a Bíblia sabe muito bem o que aconteceu nessa passagem. Jesus estava querendo mostrar algo para os discípulos aqui muito grande. Uma das primeiras coisas, um primeiro ponto que eu trago aqui dentro desse pequeno texto que lemos, é que muitas das vezes a gente fazemos questão. Muitas das vezes a gente olhamos com um olhar diferente. Em vez de ajudarmos, a gente vai criticar. E muitas das vezes vai olhar e vai dizer assim: ele está tendo o que mereceu. Quantas vezes a gente passa por alguém, até mesmo jogado na rua, e a gente diz assim: bem feito, está pagando pelo que fez. A gente muitas das vezes vê um drogado no meio da rua, e a gente olha para ele e diz assim, todo machucado, sujo. A gente olha e diz assim: bem feito, está pagando pelo que fez. E muitas das vezes, aquela pessoa precisa de uma ajuda. Mas a gente, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso jeito de olhar, diferente do jeito de Deus, a gente olha com um olhar de julgamento. Não olhamos com um olhar de ajuda. A primeira lição que eu tenho a te trazer hoje aqui com esse vídeo. Ei, a Bíblia fala uma coisa: ajudai e não escolhei a quem. Porque se nós escolhermos quem a gente vai ajudar, a gente só vai ajudar aquele que é do nosso lado, o nosso amigo, o nosso íntimo, não é verdade? A nossa família, o nosso parente, o nosso irmão, a nossa mãe, nosso pai. Isso é o nosso desejo. Mas quando a gente vê que a pessoa não tem nada a ver com a nossa família,
A gente muitas das vezes faz a vista grossa, a gente olha e diz assim, não, isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. Aí Jesus vai contar essa parábola dizendo que aquele que poderia ajudar não ajudou. O sacerdote poderia ajudar, não ajudou. O levita, que se dizia o tal, que estava dentro da igreja, estava dentro do templo, agindo. Ele conhecia a lei, conhecia a palavra, sabia o que estava fazendo, mas passou de longe. E às vezes, é isso que acontece, o que Jesus está dizendo. E muitas das vezes, aquele que não tem conhecimento, aquele que é tido pela sociedade como um rejeitado, muitas das vezes é aquele que estende a mão para o necessitado. E nós que estamos dentro da igreja, fazendo a nossa parte, não agimos da forma correta. Ei, é por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe por quê? É porque nós temos na nossa mão a obrigação de fazer e não fazemos. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com essa passagem? Ei, você tem a obrigação de ajudar alguém, mas você não faz. Fazemos vista grossa, passamos de longe, não achamos que é a nossa obrigação. Segunda coisa, aquele homem, aquele samaritano que era rejeitado pela sociedade, que era rejeitado, era um povo rejeitado pelos judeus, a Bíblia vai dizer que ele se move de íntima compaixão. Sabe o que está faltando da nossa vida? É o que Jesus diz aqui. Ei, quando você vê alguém necessitado, tenha compaixão. Quando você vê um drogado na rua, pedindo comida, ajude, tenha de compaixão. Mesmo que ele está drogado, mesmo que ele está daquele jeito porque ele mesmo causou aquilo. Mas isso não quer dizer que você tem o direito de julgar aquela pessoa. O teu direito como um cidadão do céu, como aquele que está dentro da igreja dizendo que é crente, dizendo que é cristão. O teu dever e o meu dever é ajudar aquela pessoa, mesmo que ela esteja passando por uma situação que foi merecimento. Mas eu não sou digno de julgar aquela pessoa. Se ela está pedindo comida, eu vou ajudar. Se tiver ao meu alcance, eu vou ajudar. Ei, sabe o que nós fazemos muito? Muitas das vezes, a gente xinga, a gente fala mal, mas a gente não temos coragem de ajudar. Olha o que a palavra de Deus está trazendo, está confrontando a tua vida hoje. Ei, em vez de caluniar, ajude. Em vez de empurrar, estenda a mão. Ei, eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Talvez um dia eu precise da tua ajuda. E talvez um dia você precise da minha ajuda. Escute, às vezes aquele que está embaixo, uma hora vai estar em cima. E nós vamos estar embaixo. Talvez a gente olhe uma pessoa que está embaixo hoje, mas amanhã ele pode estar em cima e nós podemos estar lá embaixo. Isso é algo que a vida nos traz. E Jesus estava querendo dizer, ei, não deixe ninguém no teu caminho passar necessidade se você pode ajudar. Ei, e eu encerro por aqui dizendo, não deixe ninguém que está no teu caminho sem a tua ajuda. Ei, se tem alguém necessitado e ele passou pelo teu caminho, é obrigação sua ajudar aquela pessoa. Se alguém está passando no teu caminho, está precisando de ajuda, e Deus colocou você para passar naquele caminho, não faça vista grossa. Ajude. Estenda a mão, porque Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Ei, quando nós estendemos a mão para alguém, Deus estende a mão para nós. Aprenda dentro da palavra de Deus. Muitos estão no nosso caminho e nós estamos fazendo vista grossa.
Muitos estão passando, nós estamos passando e muitos estão no nosso caminho, precisando de nós. E nós fingimos que não estamos vendo. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Ei, não faça vista grossa. Estenda a mão para aquele que necessita. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fica com essa palavra. E que o nome do Senhor possa ser glorificado através da tua vida, através das tuas mãos e através da tua família. Amém? Deus abençoe.